A pesquisa de um professor do IFAL, tá, afirma que o isolamento é ainda necessário nesse estágio da pandemia. E é com ele que eu vou conversar agora, com o professor Francisco Rego Filho, que está comigo ao vivo pela live agora, para explicar os detalhes. Professor Francisco, primeiro, boa noite, um prazer tê-lo aqui no Cidade Alerta Alagoas, para trazer essas informações. É um estudo muito preciso e muito importante que mostra que os gráficos do seu estudo, a contaminação aqui em nossa capital está crescente. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Wilson. Sim, os dados que eu estou tratando são dados que já foram divulgados aqui pelo governo, então não estou trabalhando em cima, por exemplo, de estudos como esse da Federal de Pelotas, mas mostra, sim, que ainda estamos na fase de crescimento exponencial do número de casos. Muito bem, professor, nesse momento que nós falamos aí, inclusive Pelotas foi feita essa pesquisa, inclusive, e vai voltar a fazer outras pesquisas para poder trazer quem é que já está com anticorpos, quem foi contaminado, muitas vezes assintomático, e essa é a pessoa mais perigosa, porque é a pessoa que não tem sintomas, ela continua transmitindo, inclusive, a doença adiante, e isso nós estamos, inclusive, nesse franco crescimento disso, e nós vamos vendo, acompanhando aglomerações o tempo inteiro em vários locais, com algumas pessoas, muitas vezes, sem atenção de ter os cuidados com máscaras e muito mais. Pelo que o senhor já analisou, inclusive, nós vamos ter, inclusive, agora nas próximas 2 semanas, um aumento dessa curva, inclusive, epidemiológica, professor? Bom, eu creio que sim. Os dados estão apontando para, pelo menos nas próximas 2 semanas, que vai continuar crescendo da mesma forma, ou talvez até cresça mais rápido do que está acontecendo. Uma, porque o decreto do governo do estado manteve basicamente as mesmas regras, e inclusive também está prevendo reabriu parcialmente, né, controladamente o comércio, e também porque os níveis de isolamento social caíram em Alagoas, né? Então, conforme o isolamento social cai, esse crescimento vai ser mais rápido, é a tendência. A gente quer evitar isso, né? Exatamente. Então, pelo que o senhor tem analisado, então, professor Francisco, para até o dia 22, que foi o prazo que o governo deu para se organizar, inclusive, fazendo, inclusive, em faixas de cores, né? A laranja, amarela e tal, depois, enfim, estamos na vermelha, que é a mais complicada, de atenção total e tal, até chegar na fase verde, depois azul. O senhor acha que desse jeito que nós vamos agora, com essa contaminação crescente, 53% em nossa capital, como nós vimos agora com a Maria Maciel. Esse seu estudo aí, inclusive, dos números e dados do governo do Estado, com essa linha epidemiológica crescente, é uma forma que a população, se não respeitar o decreto até o dia 22, poderemos ter novidades ou não, flexibilização, inclusive, da abertura de alguns setores. É isso? Sim, na verdade, eu acredito que a melhor recomendação agora seria que as pessoas realmente continuassem em casa e, na verdade, quem ainda não aderiu o isolamento, que aderisse, porque a gente só vai conseguir ver um decréscimo dessa curva, a gente chegar ao tão sonhado pico, se a gente atingisse uma taxa de isolamento social em torno dos 70%, né? Isso faria com que a doença não avançasse tão rápido. Nenhum país do mundo chegou, por exemplo, a esperar que a gente adquirisse a tal imunidade de rebanho, né? Para adquirir essa imunidade, a gente teria que 70% da população teria que estar contaminada, né? Então, se a gente for esperar tudo isso acontecer, a gente vai ver muitas tragédias acontecendo com relação ao número de óbitos. Então, o ideal é realmente não flexibilizar. Na minha opinião, a gente deveria intensificar ainda mais, até porque, senão, todo esse esforço que a gente fez de ficar em casa esse tempo inteiro não vai ter adiantado de nada. A doença vai continuar seguindo seu curso normal. Exatamente, muito bem, professor, quero agradecer mais uma vez aí pelos seus estudos, tá? É importante aí essa sua análise e essa observação, né, em relação a esses gráficos, né? E nós não vamos esperar para o pior, né? O ideal é que cada um faça a sua parte e fique no seu isolamento social. A gente sabe que não é bom, é difícil, é complicado, tem algumas pessoas que precisam trabalhar, a gente entende tudo isso, mas a gente tem que saber, nesse momento, fazer uma opção. É o momento que o mundo está vivendo. É a vida ou é o comércio ou é ir à rua? Não é isso, professor? Então, muito obrigado pela sua participação. Muito boa noite. Obrigado, boa noite.